amigos corretores que estão nos ouvindo. Bom dia. Mais um painel do FETransporte Brasil Conference começa. E o painel de hoje ele é muito especial. A gente está com 3 corretores da região sul do Brasil. A FETransporte Brasil, ela nasceu em Santa Catarina, se fortaleceu durante os anos em Santa Catarina e, com o passar do tempo, a gente foi expandindo e tendo atuação forte aí na região sul como um todo, né? Por isso a gente tomou a decisão de fazer esse painel para justamente mostrar um pouco do nosso mercado aí de seguro de transporte da região sul, e a gente está trazendo alguns corretores parceiros para falar um pouco sobre a sua percepção dessa região, que é uma região muito importante para o Brasil, né? E aí eu tenho a presença de pessoas ilustres, e cada um representando um estado da região, para falar e contribuir com informações relevantes aí do nosso mercado. Então, com a gente está representando o Rio Grande do Sul, Gilberto, da DGK Seguros. Temos também em Santa Catarina o Wanderson, da Pluralseg, e o Juliano Teixeira, da TDK Corretora de Seguros. Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Maravilha. Queria começar com o Gilberto, então, do Rio Grande do Sul. Gilberto, se apresente aí, fale um pouco sobre você, a corretora, tempo de atuação de mercado, e aí depois a gente vai passando para os demais aí, fazer uma breve apresentação. Bom dia aos corretores. Obrigado aí pela oportunidade que a FETransporte está nos proporcionando de estar participando desse evento. Meu nome é Gilberto Dutra Uve, tenho 44 anos, estou nesse mercado há 26 anos. Comecei lá na SAS Seguros, na Caixa Seguros, fui para Minas Brasil, atual Zurich, e depois eu fiquei na HDI. Foram praticamente 22 anos atuando no ramo da seguradora e 4 anos como gestor de corretora de seguros. Há 3 anos já na frente da DGK Seguros. Era uma corretora que já está mais de 20 anos no mercado, sempre atuou no ramo de vida, e então há 3 anos a gente fez alguns ajustes e mudança de segmento pela minha experiência e a experiência do meu sócio, do Diego, focando então no ramo transportador, no seguro de carga aí, e contando com a parceria da FETransporte. Maravilha. Obrigado aí pela apresentação, Gilberto, por ter aceitado aí o convite de participar também do painel. E aí agora o Wanderson, de Santa Catarina, pode se apresentar aí, Wandy. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia aos participantes. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão junto conosco. A Pluralseg já é uma corretora aí com quase 30 anos de idade, né? Tem uma certa tradição aqui na região sul de Santa Catarina, e sempre foi uma corretora generalista, né? Uma corretora que sempre atuou em todos os ramos, e que em 2014 para 2015 levantamos o projeto. Eu vim do mercado transportador, da parte de coordenação de logística, né? Do mercado transportador. E 2014 para 2015 ingressamos com o projeto do seguro de transporte, né, nesse segmento específico. Estudamos, nos especializamos e entramos no segmento para atender o ramo de transporte de uma maneira bem específica, que era um segmento que nós notamos como uma oportunidade muito boa de negócio aqui na nossa região, que sempre teve uma certa carência, né, aqui na nossa região. Maravilha, Wandy. Depois a gente vai entrar mais nesse bate-papo aí para entender como é que foi esse momento de transição aí da Pluralseg, mas vamos deixar mais para frente aí. Muito bom. E aí, o Juliano, que é de Cascavel, né? Tá falando aí de Cascavel. Se apresenta aí, Juliano. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Bom dia aos corretores. Sou o Juliano Teixeira, corretor e responsável pela operação da TDK. A TDK Corretora iniciou de um projeto há um tempo atrás, para atender os transportadores. Então, o meu primeiro contato com o mundo do transporte e com o mundo do seguro foi pela TDK, isso em janeiro de 2014, então nós estamos no nosso 6º ano de operação, e o DNA dela é justamente atender o transportador, seria no seguro de vida, no seguro transporte,
mas o nosso foco na corretora é seguro transporte. Lógico, trabalhamos com os demais ramos, mas o nosso foco, 90% da nossa carteira hoje é seguro transporte. Temos pré-postos em 20 cidades do Brasil hoje, conseguimos atender alguns corredores, né, de produção, e é uma corretora que nasceu para atender os transportadores mesmo, né? Muito bom. Como vocês podem ver, a gente tem a participação aí de alguns palestrantes com histórias diferentes e com atuação diferentes, mas todos aí com uma participação no seguro transporte de carga, e cada um vai poder trazer um pouco da sua experiência para agregar aí para quem está nos assistindo, entender como é que está a atuação e como é que está um pouco do segmento de transporte de carga no sul do Brasil. Tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Não é o tema principal do painel, que o tema é o seguro transporte de carga na região sul, mas tem um assunto que aconteceu aí ao longo desse ano, que é a questão da Covid-19, que de certa forma impactou diretamente aí o nosso segmento, né? No início do ano, todo mundo estava com uma expectativa muito alta para 2020, né? Principalmente com a questão do PIB, né? Que tinha lá uma expectativa de crescimento na ordem de 2% a 2,5%, e com a vinda da Covid, houve uma desaceleração na economia brasileira, né? Eu participei nessa semana passada de uma live da ATM, onde a ATM trouxe alguns números aí atualizados sobre a averbação de carga, né? No mês de abril houve uma diminuição em número de emitidos de CTE na ordem de 5% se comparado ao março, né? E em movimentação de carga em S teve uma queda de 23%. Então, e abril teve dois dias, né, que foram feriados. Então, se não fosse feriado, a movimentação de documentos provavelmente seria exatamente no mesmo patamar de março. Então, nota-se que não houve uma diminuição de número de CTS, mas houve uma diminuição no valor embarcado, né? Principalmente na questão que houve um pico aí de produtos alimentícios, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, papel e celulose, que são tipos de mercadoria que têm baixo valor normalmente embarcado, versus a outras mercadorias que foram mais impactadas pela Covid, né, que alguns segmentos da indústria ficaram parados ou diminuíram drasticamente a movimentação. Queria escutar um pouco da percepção de vocês. Vamos começar pelo Wanderson. Como é que está aí na tua região? Como é que está em Santa Catarina essa questão do impacto da Covid? Então, nós tivemos um grande impacto aqui na região, principalmente na região do Vale do Itajaí, que tem uma força motriz na esfera têxtil, né? Então, na mercadoria, o pessoal que mexe com têxtil realmente sentiu muito. Nós temos uma força, nós temos aqui, inclusive, na corretora, dois grandes importadores de fios têxteis aí que realmente sentiram bastante o impacto do Covid. Mas, em paralelo a isso, nós temos uma região aqui muito forte no cereal, né? No arroz, no feijão, na farinha, na fécula, e que teve um crescimento muito expressivo, muito bom. Então, são mercadorias distintas, né? Embora sejam essenciais, mas aquele pessoal que estava com a roupa dentro do guarda-roupa lá, parece que se manteve com aquilo ali, mas comer todo mundo precisa, né? Trocar de roupa já é um pouco mais. Então, tivemos um impacto grande significativo na parte têxtil, por exemplo, né? Além de outros que a gente realmente sabe que tem, mas no alimento, que é realmente falando da minha região aqui, em específico, a gente teve uma decolagem muito boa. Então, na tua carteira houve uma compensação entre as operações. Exatamente. Então, você não foi tão impactado assim na tua carteira, então, ainda nesse momento. Exatamente. Ainda não sentimos, logicamente, porque estamos ainda passando por um faturamento que vem de meses passados, né? E que realmente nós percebemos, temos transportadores aqui que realmente praticamente pararam com as suas operações. Alguns pequenos transportadores realmente pararam com a operação, estão trabalhando através de subcontratação, que não valia mais a pena, mas, em compensação, teve outros transportadores que realmente teve uma decolagem de IS muito, muito boa.
Ok. Gilberto, aí no Rio Grande do Sul, como é que está a tua percepção em relação à Covid-19 e à quarentena? Bom, falando especificamente aqui sobre o ramo de transporte, né? A gente tem um cenário muito parecido com o da Pluralseg aí, né? A gente tem alguns clientes que tiveram um aumento de carga, né? Em termos de valores transportados durante os meses. Os pequenos transportadores, alguns pararam com a operação, então trabalhando como subcontratados. Mas o reflexo ainda no faturamento não aconteceu em função de que a gente ainda está falando dos meses de fevereiro e março, né? Março ainda, apesar de aqui no estado ter começado em 20 de março alguns ajustes em função do corona, do Covid, então a gente deve ter aí um impacto um pouquinho, talvez para junho a gente deve ter uma percepção melhor. Eu trago um dado importante que é sobre o desempenho das indústrias no estado do Rio Grande do Sul. Ele teve uma queda inédita, né, uma queda recorde de 10,2% na sua atuação às indústrias do estado do Rio Grande do Sul. Foi Isso a é muito maior, significativo, né? Muito foi significativo. foi muito alto. Tanto é que nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, ele vinha numa ascensão, vinha numa subida, e com esse percentual, ele fechou o primeiro trimestre aí com uma retração de 3,3%, ou seja, então assim, foi muito grande o impacto, né? Porque tu deixa de crescer, não é só a queda dos 10,2%, mas aquilo que tu deixou de crescer. Por exemplo, eu ia crescer 5%, então é 15%. Então, assim, é um movimento muito que impactou bastante, né? E a gente tem grandes indústrias aqui que realmente tiveram que parar de fabricar em função da aglomeração do pessoal. Mas vamos ver o que acontece aí no mês de junho. Eu corroboro um pouco dessa tua percepção aí do crescimento do primeiro trimestre, porque a TM também revelou alguns dados do primeiro trimestre. O crescimento estava muito significativo, realmente, na movimentação de carga versus o ano anterior, e falando de IS. E mesmo com a queda em abril, o quadrimestre do ano de 2020, ele está 6% acima em número no valor da IS versus 2019. Então, os 3 primeiros meses do ano ainda estão da movimentação ainda estão compensando essa queda que teve drástica aí, né, de abril para março. E o Juliano, né, que está numa região muito forte aí do agronegócio, tem uma carteira também concentrada nesse tipo de atividade, né, comercial. Como é que você está a tua percepção em relação à Covid-19 versus o segmento de transporte? Bom, nós temos que dividir o Paraná, primeiramente, em 3 regiões, né, para que cada uma delas sentiu de uma forma. Na região de Foz do Iguaçu, por exemplo, ficou restringiu bastante o transporte entre os países vizinhos, né? Então, inclusive com o fechamento da Ponte da Amizade, foi um fator que também ajudou para que a mercadoria não escoasse, né? Então, esse abastecimento que normalmente é feito por transportadoras do Brasil no Paraguai, sentiu bastante. Posso dizer que aproximadamente assim, 50% do transporte dos nossos segurados ficou restringido por esses motivos, né? Então, também um problema com a entrada na Argentina, que também veio a restringir o transporte de mercadorias, né? Então, se a mercadoria não vai, acaba ficando represada no caminhão ou na indústria ou no campo mesmo, né? A região de Curitiba foi a região mais afetada para a gente, né, que a gente percebeu, por causa da paralisação de indústrias. Isso veio dificultar muito a produção, certo? E no que diz respeito ao restante do Paraná, que é a grande fatia do nosso bolo, né, de clientes aí, baseado no agronegócio. E o agronegócio vai muito bem, obrigado. Então, veio a dar um alento, né, nessa fase, justamente porque acabou que em torno de 17% a mais de mercadoria foram escoadas pelo Porto de Paranaguá nesse período do Covid, do que era relacionado ao ano passado. Isso se deu também por ter menos veículos nas rodovias. É lógico que isso vai ajudar bastante, né?
mas nós estamos prestes a registrar uma super safra, né, na nossa região. Então, isso veio a equilibrar a balança de transporte. Então, nós temos que dividir nessas três regiões, né? Mas como nós, aqui, principalmente na região de Cascavel, se dá em cima do agronegócio, o nosso nicho de atuação, então a gente não percebeu ainda. Pode ser que daqui a um tempo a gente venha sentir um pouco mais, mas por causa justamente dessa característica da nossa região, por enquanto ainda está equilibrado. Maravilha. E as exportações estão indo muito bem e o dólar também está favorecendo para quem exporta. Eu acredito que os segurados estão muito contentes aí nesse momento da economia, né? Para quem exporta. Está favorecendo muito. Está muito bom, né? Exatamente. Então, até para fazer uma breve introdução para quem está nos assistindo, eu vou compartilhar uma apresentação que passa um pouco mais de informações sobre a região sul do Brasil, né? Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente falar um pouco mais sobre os dados aqui da região sul. A região sul é composta então, pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Falando um pouco sobre o cenário macroeconômico da região, essa região ela responde por 16,6% do Produto Interno Bruto Nacional, então de toda a riqueza gerada pela indústria e pelo comércio. Então isso acaba tendo um impacto muito positivo aí na movimentação de cargas, visto que é a segunda maior economia aí da região do país, ficando atrás somente da região sudeste. Aí falando um pouco sobre os tipos de mercadorias, né, que são realmente transportadas nessa região, a gente tem a agropecuária, o extrativismo mineral ou vegetal, a indústria e o comércio. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre essas principais mercadorias, né? E aí eu destaco aqui os 3 principais portos da região sul. No Rio Grande do Sul tem o Porto de Rio Grande, que é um porto realmente estratégico para a região, acaba movimentando grande parte das mercadorias aí da região do Rio Grande do Sul, e ele é um porto que ele tem uma conexão multimodal realmente muito interessante, sendo estratégica para a região, porque ele está interligado com linhas férreas, está interligado com o modal rodoviário, com aéreo, tem um aeroporto muito próximo, e também ele tem uma conexão com um percurso complementar através de pequenas balsas por lagos e rios, né, que faz aí então o translado da mercadoria para outras regiões do Rio Grande do Sul. O Porto do Paranaguá, ele se destaca realmente no cenário nacional e principalmente no estado do Paraná, por ser um maior porto exportador de mercadorias relacionadas ao agronegócio, e hoje também acredito que seja um dos maiores da América Latina. Ele tem uma estrutura realmente preparada para atender toda a demanda da indústria de agronegócio, né? E o Porto de Itajaí, ele acaba sendo bem estratégico para Santa Catarina, por estar localizado em regiões aí chaves do estado, localizado também numa região litorânea, obviamente, né, mas próximo de cidades que tem um polo econômico muito forte, e ele é uma operação estratégica porque é um dos poucos portos que são realmente 100% de operação de container, de bens de consumo e de insumos para indústria, né? Então, falando rapidamente aqui sobre o comportamento e o perfil de cada porto, até recomendo a todo mundo que está nos assistindo e que quer entender um pouco mais sobre o porto aí da região que você está, entender um pouco mais qual que é o perfil de mercadoria, como é que está a movimentação de carga desse porto, eu recomendo que vocês entrem no site da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAQ. Todos os dados lá são gratuitos, liberados. Vocês podem realmente navegar no site, ver todas as informações de movimentação de carga do porto. Nosso objetivo aqui é só mostrar rapidamente como é que está o cenário atual de cada um desses portos, e não vou entrar muito no detalhe das informações, então recomendo que depois vocês acessem o site, tá? Falando do Porto de Rio Grande, nesse ano no primeiro trimestre do ano, teve quase 5 milhões de toneladas de carga movimentada, se comparado a 2019, uma queda aí de 4,31%.
a gente consegue perceber que a movimentação de exportação de mercadoria é muito mais significativa do que a importação, mas em ambos os tipos de situações está tendo uma queda aí na movimentação, né? Então a gente vê que as exportações do Porto do Rio Grande do Sul elas estão realmente caindo 5% no primeiro trimestre de 2020, né? Falando aí no tipo de mercadoria transportada, a gente vê que quase 35% é de mercadoria em container, seja ela fracionada ou carga fechada, mas a gente vê que uma vocação também para o agronegócio, né? Quase 30% são de mercadorias relacionadas ao agronegócio, seja sementes, seja cereais, seja adubos e fertilizantes, enfim, mas também acaba tendo mercadorias relacionadas a outras indústrias, como combustível, produtos químicos e enfim. Parte da movimentação é de longo percurso, então saindo do Brasil para países do exterior ou vice-versa, né? Mas também é um dos portos que tem uma movimentação interior, né? Que seria o percurso complementar aí através de pequenas balsas, através de rios e lagoas, que nos últimos anos vinha crescendo no Rio Grande do Sul, mas no primeiro trimestre desse ano teve uma pequena queda. A cabotagem também acaba sendo utilizada, mas é um tipo de movimentação que está caindo aí no início desse ano. Passando no perfil de carga, a gente vê que o granel sólido representa quase 40% da operação do porto e está crescendo aí quase 25% esse ano, né? E a carga containerizada, a carga geral, o granel líquido, também tem uma certa significância nessa operação do Rio Grande do Sul. E aí, rapidamente falando sobre o perfil da carga, a gente vê que o granel sólido realmente no primeiro trimestre teve um crescimento significativo e as demais tipos de carga, elas estão num leve movimento de decréscimo, né? Sinalizando uma queda para os próximos meses. Pensando no Porto de Paranaguá, como eu já comentei, ele é o maior exportador de grãos e esse é um segmento, o agronegócio que está crescendo muito nesse ano. Então, o Porto de Paranaguá está sendo beneficiado por esse movimento. No primeiro trimestre, um aumento de quase 10% na movimentação de carga no porto, chegando a 11 milhões e meio aí de cargas movimentadas. Grande parte dessa movimentação é de exportação, né, e está crescendo e está puxando o crescimento da movimentação de carga, quase 12%, quase 13% de crescimento, mas também tem operações de importação. E aí, quando a gente olha no detalhe aqui os tipos de mercadoria, a gente vê que realmente o agronegócio é o que puxa a movimentação do porto, né? Pensando aí, juntando toda a categoria, né, que seja sementes, adubos, cereais, a gente está falando, e outras mercadorias, a gente está falando de mais de 60% da movimentação de carga do porto é relacionado ao agronegócio. A gente vê que o longo percurso é o que mais representa realmente no porto, e o granel sólido realmente uma participação considerável na movimentação, quase 70% da operação e crescendo aí quase 11% no primeiro trimestre de 2019. Olhando esse comportamento, né, de perfil de carga, a gente vê realmente que o granel sólido, que são as mercadorias relacionadas ao agronegócio, elas estão numa crescente, atingindo o pico em março, né? Esse movimento também por causa da safra que a gente teve agora no início do ano, e a gente vê que as demais perfis de cargas, elas estão realmente numa regularidade. Não tem uma indicação de crescimento, mas também não tem de declínio dessas movimentações, tão instáveis nesse momento, né? E o Porto de Itajaí, dos três portos que a gente trouxe aqui como cases, a gente vê que realmente é um porto que tem uma menor movimentação, 1,5 milhão aí de cargas movimentadas no primeiro trimestre, mas está sofrendo um pouquinho mais. Ele está caindo em movimentação de carga 6,26%, muito por causa que é um porto muito utilizado para bens e consumo de mercadorias, insumos também, e com a questão da Covid-19, acho que é um porto que vai sentir um pouco mais aí nos próximos meses. Se analisar a parte de importações e exportações, a gente vê que é um porto que tem um equilíbrio nesse tipo de movimentação de carga,
55% da operação é de exportação, os 45% de importação. Pensando então aqui no tipo de mercadoria, a gente vê que 100% da operação ela é de container, né? E muito focada aí no longo percurso, mas também é um ponto ainda utilizado para cabotagem, né? E pensando aqui na evolução, né, no primeiro trimestre, a gente vê que teve um crescimento aí de janeiro a fevereiro, mas de fevereiro para março a gente já começa a ver que não foi no mesmo ritmo e já começa a inclinar aí de repente para abril um decréscimo aí na movimentação de carga. E aí, falando dos tipos de mercadorias que são transportadas na região sul, a gente vai destacar aqui realmente aquelas que são as principais, que a gente vê os corretores solicitando mais cotações com esse tipo de perfil de cliente e que realmente a gente entende que são a vocação aí da nossa região, né? A gente não pode deixar de destacar, como já no primeiro momento, é o agronegócio, né? Realmente é uma vocação dos 3 estados. Todas as operações relacionadas ao agronegócio acabam realmente se destacando no PIB da região sul. E aí, gente, quando fala de agronegócio, a gente fala de carnes em geral, grãos em geral, leite e derivados, insumos agrícolas e entre outros produtos, né? Entrando aí nessa parte de agronegócio, a gente tem os pescados. A região de Santa Catarina, ela é a maior produtora de peixes e crustáceos do Brasil. A gente vê que no Rio Grande do Sul, ali, a região de Rio Grande também tem uma forte atuação com a indústria pesqueira, e a região do Paraná hoje é líder em criação em cativeiro de peixes, principalmente a tilápia, né? A agroindústria, né, realmente é um segmento aí que alavanca o PIB da nossa região. Atualmente a gente tem as principais cooperativas e plantas de frigoríficos nos 3 estados. E aí, quando a gente fala de cooperativa, a gente está falando de Copacol, de empresas como Aurora, Coamo, Cocamar, Castrolanda, Frimeza, enfim. E quando a gente fala de frigorificado, a gente está falando que tem plantas da Seara, da JBS, BRF, Marfrig, Aurora, enfim, realmente são empresas que são uma potência hoje no agronegócio e acabam fomentando toda a cadeia logística e ajudando a gente aí no segmento de transporte a ter uma maior movimentação de carga, né? Muito parte dessa indústria hoje também muito focada nas exportações de mercadorias, acaba fazendo que o Porto de Paranaguá tenha sendo um porto realmente relevante, tendo uma maior movimentação de carga no ano 2020. A agricultura, né? A região sul ela tem uma vocação extremamente relevante para esse tipo de atividade econômica, mas aí que eu vou destacar algumas mercadorias realmente que a gente vê que tem uma maior movimentação, que é a soja, o milho, o trigo, o arroz, batata, a mandioca, o fumo, o algodão, a cana-de-açúcar, a laranja, a uva, café e a erva mate. A indústria automobilística e de máquinas e implementos agrícolas, o estado do Paraná ele acaba tendo uma planta fabril, né, de montadoras muito mais vasta. Então, a gente pode destacar Volvo, Volkswagen, Renault, Nissan, Audi. Enfim, em Santa Catarina, a gente tem a presença da BMW e da GM. E no Rio Grande do Sul, a Chevrolet, a Gralha, a John Deere, enfim, entre outros players, que acabam movimentando toda a cadeia também de fornecedores de autopeças e afins, que acabam gerando aí uma movimentação de carga. A indústria de metal mecânica, que realmente é muito significativa, a gente está falando aqui de todas as empresas que fazem a transformação do metal para um determinado produto, seja ele para bens de consumo, máquinas, equipamentos, veículos, enfim, realmente é uma indústria relevante. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, essa indústria representa quase 30% da operação do Rio Grande do Sul, né? Então, realmente muito significativo. A indústria de cimento e cerâmica, Santa Catarina, principalmente aí na região sul do estado, onde o Wanderson se encontra, na região de Tubarão e Criciúma, hoje é uma referência nacional e internacional de revestimento cerâmico. A indústria têxtil
Então, aí a gente fala que a região do Paraná, Maringá, Cianorte, Apucarana e Londrina se destacam. A região de Santa Catarina, a gente está falando de Blumenau e Brusque, no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que são polos têxteis aí da nossa região. O extrativismo vegetal, né, a exploração de madeira, ela é extremamente relevante nos 3 estados, porque ela acaba virando também matéria-prima para 2 indústrias extremamente relevantes para a região. Primeiro, a indústria moveleira, que hoje representa 86% das exportações de móveis no Brasil. E aí a gente tem a região do Paraná, ali de Arapongas, que é um polo moveleiro muito forte, a região de Santa Catarina, o Planalto Norte, São Bento do Sul e Rio Negrinho, e a gente tem no Rio Grande do Sul a região de Bento Gonçalves. E também a madeira ela é insumo para a indústria do papel e celulose, né? Onde a gente tem plantas aí na região da Klabin, CEPAC, Trombini e CMPC, né? E realmente fazendo com que essa indústria acabe sendo de grande relevância, tanto para a região quanto para o Brasil. Uma outra tipo de mercadoria que também se destaca é a indústria calçadista, né? Hoje a região sul é o principal polo calçadista do Brasil e o Rio Grande do Sul realmente está à frente dessa indústria. A gente vê ali na Serra Gaúcha tem um polo forte, muito ali concentrado na região de Farroupilha, também tem a região de Novo Hamburgo e São Leopoldo, que também se destacam nacionalmente. E em Santa Catarina, a gente vê que São João Batista realmente também tem algumas empresas que são referências nacionais e internacionais do segmento. E, para finalizar, a indústria de plásticos, né, em geral, acaba sendo também uma grande indústria e se destaca na nossa região. Estima-se que somente Santa Catarina tem mais de 900 empresas que atuam no segmento de transformação plástico. Acredito que esse comportamento também de número de empresas também acabam sendo reflexo aí na região tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná. Então, esse é um pouco aqui do cenário da nossa região, né? E queria agora passar a vez aí para os nossos corretores participantes para comentar um pouco sobre a percepção do seu estado em relação à atuação no segmento de transporte, né? Eu ia falar o Wanderson, de Santa Catarina. Como é que é a tua visão em relação a como é que está Santa Catarina posicionada em relação à economia? Quais são as principais atividades econômicas e como isso está impactando aí no seguro de transporte de carga? Então, Bruno, Santa Catarina hoje, estando no meio aí dos 3 estados, né, tem uma característica muito boa de escoamento, principalmente pela nossa região litorânea com a BR-101 duplicada aqui, né, que tem um escoamento muito bom, faz a questão inversa, tanto do material que passa, que vem do Sudeste, vem do Norte, do Sudeste vai para o Rio Grande do Sul, que é um estado muito grande, né? E também toda a fabricação, todo o material que sai do Rio Grande do Sul e passa pela nossa região aqui da BR-101 e segue para a região do Paraná e região Sudeste, né? Os principais... E dentro desse percurso acabam se instalando muitas empresas que estrategicamente estão ali para facilitar a questão logística, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados justamente pela diversidade que o nosso estado tem, assim como os demais também, mas nós temos uma diversidade não só empresarial, mas cultural muito grande, né, Bruno? Então, começando aqui pela região sul, por exemplo, do extremo sul de Santa Catarina, nós temos como destaque aí o piso, como você mesmo já falou, o piso cerâmico, o tijolo, a telha, em virtude da questão do nosso solo, que é rico nessas argilas, né? Argila vermelha, argila branca, e acaba tendo essa extração e facilitando a indústria da cerâmica aqui na região. Temos os descartáveis plásticos, né? Aqui na minha região de Braço do Norte, Orleans, aqui tem empresas muito, Içara, Criciúma, empresas muito fortes nessa produção. O fertilizante aqui na minha cidade, aqui em Bituba, onde temos mais um porto que está crescendo bastante, né? Temos aqui a ferrovia Tereza Cristina também, que facilita bastante o escoamento
principalmente dessas mercadorias que vêm aqui da região de Criciúma para cima. E o fertilizante está muito forte aqui no nosso porto. A fécula, o têxtil também tem alguma coisa do têxtil aqui na região sul. O carvão mineral, não só o carvão mineral usado na produção da nossa termoelétrica aqui de Capivari de Baixo, mas também o carvão petróleo, que é usado principalmente na indústria do cimento, né? E temos o calçado, que entra aqui na região da Grande Florianópolis, ali como você já mencionou, de São João Batista, e as molduras, alguma coisa de molduras aqui também na região de Braço do Norte. Uhum. Subindo um pouco mais ali para a região do Vale do Itajaí, temos o têxtil, temos o calcário também usado, e aí também leva muito para o Paraná, para a região do agro lá em cima. A porcelana também muito forte naquela região. O Nordeste, que é concentrado na região de Joinville, nós temos o eletrometal mecânico, é uma região muito rica na linha branca, né, inclusive. Uhum. Tem a presença da Brastemp, né? A produção da Brastemp. Exatamente. A linha branca, nós temos ali é importante citar também o PVC, né, com os polímeros, Tigre, Crona, e aí vai. Uhum. Os materiais elétricos, temos a WEG, que também tem uma potência muito grande ali, os compressores também, né? Subindo um pouco para o Planalto Norte, nós temos os moveleiros lá em Rio Negrinho, aquela região ali, como você já mencionou, a erva mate, a madeira muito forte ali também. Descendo para a região serrana, nós temos o papel, o celulose, temos a maçã na região de São Joaquim, nós temos a madeira e os bovinos, que é muito forte naquela região serrana. E indo para o extremo oeste, aí entra os laticínios e os suininhos, né? Que nosso estado hoje é o maior exportador de carne suína, até tenho um dado aqui que eu vou buscar aqui, o maior exportador de carne suína do Brasil. De janeiro a setembro de 2019, o estado exportou 299,1 mil toneladas do produto. Sendo a China um dos principais países aí compradores de carne suína de Santa Catarina. Exatamente. Né? Gerando aí 602,7 milhões de reais, um crescimento, inclusive, de 29%, né? No ano de 2019, é o último dado que a gente tem sobre esse material, sobre os suínos aí. Então, aqui essa região serrana, inclusive os bovinos ali, tem se destacado. O nosso porto aqui de Imbituba tem sido a principal fonte de escoamento dos bovinos aqui, tem sido um porto muito estratégico para a região para o porto de escoamento dos bovinos ali da região serrana. Então, temos um ponto aqui que eles ficam de quarentena, né, aqui em Imbituba. Uhum. Os bovinos ficam de quarentena aqui e depois seguem para a região, principalmente para a Ásia, né? Então, falei um pouquinho principalmente sobre as principais mercadorias e um pouco por que eu decidi falar um pouco disso, justamente para ascender, né, os demais corretores aí dessas regiões, das mais diversas regiões do estado, que embora pequeno, mas muito rico, né? E para acender essa chama que a gente tem nesse nosso negócio, que é o seguro de transporte, que é algo que realmente quem gosta, quem se apaixona, dificilmente sai, vocês estão de prova. Então, é algo que é apaixonante e que tem uma carência muito grande. Nós sabemos, nós que estamos nesse meio, comentamos aqui, inclusive antes de começar a conversa, nós comentamos que temos uma carência muito grande de corretores específicos no nosso ramo, né, e que o nosso mercado carece um pouco mais de especialistas, né? Muitos veem como geração de concorrência, a gente não vê como uma geração de concorrência, e sim com aquele nível de, vamos supor, no segmento, um nível de pessoas e de empresas qualificadas que podem fazer com que o nosso trabalho seja um pouco mais eficiente, né? Então, temos sim mercado para muita gente. E Wanderson, colaborando com isso que você comentou agora, eu vejo que às vezes alguns corretores comentam que melhor deixar o mercado assim, não trazer muitos corretores para o nosso mercado e tal, para não criar muita concorrência. Mas, na verdade, quanto mais corretores, né, e é exatamente isso que você está falando, entrarem no nosso mercado de seguro de transporte de carga,
mais forte ele fica, Mais forte mais pessoas estão falando com potenciais transportadores, embarcadores que não contratam seguro, e mais companhias vão começar a entrar com apetite, e aí a gente vai ter mais oportunidade de negócio. Então, e o mercado, quanto mais corretores se envolver, mais forte fica o nosso segmento, né? E o muito mercado bem fica mais colocado por você. exigente, né? Também tem isso, né? E comentando um pouco aí sobre Santa Catarina, como é que está a questão de roubo de carga? Porque às vezes eu converso com alguns corretores, todo mundo fala, pô, roubo de carga, não sei o quê, sinistro, tem uma certa preocupação. Como é que você vê o cenário de Santa Catarina em relação a roubo de carga? Eu costumo dizer que nós somos privilegiados aqui, né? O Rio Grande do Sul em si é privilegiado para esse sentido, né? Para esse quesito. Mas o nosso índice de roubo de cargas é muito pequeno, né? Nós temos aí uma grande demanda realmente de adesões no produto RCF-DC, mas principalmente para aqueles transportadores, embarcadores que fazem outras regiões, né? Tem uma grande demanda dos transportadores, principalmente, que fazem a região sul, que realmente, às vezes, não surge interesse de fazer, de contratar o produto RCF-DC justamente pelo pequeno índice de roubo na nossa região, né? Então, as nossas rodovias, talvez a rodovia, talvez a cultura ajuda muito, né? Os nossos pontos de apoio aos transportadores acabam tendo uma estrutura um pouco mais atrativa. Então, temos um índice muito pequeno realmente de roubo de cargas. Embora aí em Santa Catarina, 76% de todo o escoamento da mercadoria é o rodoviário, mas mesmo assim a gente tem um pequeno índice de roubo. Que continua assim, né? Bate na madeira aí 3 vezes, assim. que continua assim. Exatamente. Gilberto, do Rio Grande do Sul, pode compartilhar um pouco aí da tua percepção sobre o mercado? E Wanderson, obrigado aí pela contribuir com algumas informações relevantes. Eu que agradeço, meu amigo. Gilberto, qual é a tua percepção aí? Como é que conta um pouco mais sobre a atividade econômica do Rio Grande do Sul? Então, assim, a gente não é economista, né? Então a gente busca fazer algumas pesquisas para poder falar um pouquinho aqui, trazer alguns números do estado do Rio Grande do Sul. Hoje o estado ele se configura no cenário nacional como o quarto da economia do Brasil em termos de PIB. Ele representa 6,4% do PIB nacional. E falando do PIB especificamente do Rio Grande do Sul, a gente fica só atrás, né, na questão nacional, mais atrás só do São Paulo, Rio e Minas, né, que é a região sudeste. Da região sudeste. Isso. Dentro do Rio Grande do Sul, a gente teve um crescimento no ano de 2019 de 2%. Foi puxado pelo agronegócio, na verdade pelo movimento mesmo interno, né? Apesar, foi o responsável por esse crescimento foi o primeiro semestre de 2019, tá? Foi a agropecuária. Então, em 2019 foi muito bom para o Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem alguns produtos, como tu falaste aí, né, na tua apresentação, o Wanderson também falou, a gente tem alguns produtos muito comuns na região sul, né? Os 3 estados praticamente andam junto em alguns produtos. Complementando a tua informação do Porto de Rio Grande, a gente tem uma exportação aqui, é o 4º maior também exportação. O nosso principal destino da exportação é a China, por isso aqueles longos percursos. E o principal produto exportado é a soja. Uhum. Né? A soja hoje representa aí, a China, na verdade, representa 29% dessa receita de exportação do estado, né? Depois ela vem em seguida por Panamá e Estados Unidos. A gente também tem aqui, agora eu vou falar um pouquinho por região, né? A gente tem ali a região do Vale do Taquari, Rio Pardo, tem os municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e todos aqueles pequenos que fazem parte. Ali tem uma produção muito grande do tabaco, né? Temos grandes indústrias aqui de exportação, grandes empresas de exportação de fumo e tabaco.
A gente também tem ali uma plantação de erva mate bem grande, bastante ervateiras, né? Depois a gente vai subindo um pouco para a região de Caxias, e aí a gente lá tem um movimento maior, que é a questão da indústria moveleira, né? Atendendo ali Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa. Nós temos a indústria de cutelaria, que é a Tramontina, né? A gente tem a indústria metal-mecânica também, né? Falando mais sobre Caxias do Sul, por exemplo, né? A gente tem ainda no automotivo a empresa da Randon, Marco Polo, a gente tem a Grale, imóveis tem Bento Gonçalves, tem a Bertolini, a Todeschini, né? A gente também na região da Serra, que é uma região muito produtora de uva, então a gente tem vinhos e espumantes e sucos, então fica bem concentrado a maior parte da produção metal, mecânico, automotivo, indústria moveleira, suco, vinho, champanhe, tudo na região da Serra, né? Ela tem uma abrangência, tem a própria Grandene, né, que é couro, que fica situado em Farroupilha, junto com o Vale do Paranhana, que tu falou ali, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, né, que é a região calçadista de exportação, né? E com a alta do dólar, realmente eles devem estar bastante faceiros lá, né? Mas com certeza. A gente tem bastante coisa também sobre alimentos, grãos, né? Então, os produtos manufaturados em relação ao plástico, que é derivado do petróleo, que a gente tem um polo petroquímico em Triunfo, né? Então, o estado, ele tem essa composição. Aí, saindo dessa região do Vale do Taquari, Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, a gente tem aí as fronteiras, né? A gente tem as fronteiras de campanha, que daí a gente fala muito mais em criação bovino, né? E na outra parte da Serra Vacaria, lá para aqueles lados, a gente também tem a questão muito da madeira. Então, o estado ele está dividido mais ou menos assim, para vocês entenderem nesse sentido. Aí, claro, a gente tem o Rio Grande, Pelotas, que aí escoa toda a mercadoria que importa e exporta por esse grande porto de Rio Grande, né? A exportação na indústria gaúcha totalizaram 1 bilhão em agosto de 2018, alguns números que eu tenho aqui, tá? Ela foi ela teve um recuo de 2,7% e teve bastante setores industriais que caíram nesse período lá, que já vem amargando em 2019 também uma queda, especialmente os químicos, veículos automotivos, couro e calçados, né? Então, em termos de exportação, acreditava-se que 2020, 2019, final de 2019, início de 2020, teria uma retomada, principalmente no couro e calçados. Então, como eu falei, a gente é o 4º maior exportador entre os estados e a gente é o 6º em termos de importação. A gente importa muito óleo bruto de petróleo, veículo de carga, automóveis de passageiros, alguns produtos manufaturados, naftas, né, que é o produto líquido do petróleo. Então, assim, a gente acaba ocupando o 6º estado que mais importa aí dentro do cenário nacional. É um estado realmente bem diversificado, atividade econômica, né? E um estado realmente bem rico, né? Que produz muita riqueza. Um dos pontos também que eu gostaria de entender com você, Gilberto, é a questão como é que está a sinistralidade aí da carteira de transporte no estado do Rio Grande do Sul, e aí pensando tanto no roubo de carga quanto de acidente, né? Acho que você levantou alguns números, você consegue aí compartilhar para nós? Sim, eu fiz um levantamento, tá? Principalmente com relação ao roubo de cargas, e aí traz um pouquinho de sentimento diferente dos colegas, principalmente em Santa Catarina, que é um estado privilegiado por esse tipo de ação, né? Na verdade, não tem muito, mas aqui no ano passado,
os números que eu tenho eles são dos 11 primeiros meses, então de janeiro a novembro, ele até teve uma redução de ataques na ordem de 7,3%. Tá? Segundo a Polícia Civil aqui, foram 1.037 roubos de carga. Tá? Já menor que 2018, que foram 1.119. Né? E o perfil dos alvos, na verdade, os ladrões têm optado por roubar cargas pequenas, mais dentro da região metropolitana, Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, que cruza ali a BR-116, são todas aquelas cidades ali, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia, é onde a gente tem o maior índice. Então, ou seja, assim, tá mais concentrado dentro dos municípios do que das rodovias estaduais de longos percursos. Uhum. Né? Então está mais concentrado aí na distribuição de mercadoria do que propriamente na transferência. Exatamente. Ele tem esse é um dado importante que a polícia conseguiu fazer o levantamento, e ela descobriu que, assim, por exemplo, dentro dos municípios, o perfil dos clientes são aqueles de rotina, que não tem segurança nenhuma, né? Principalmente, a gente está falando aqui, a carga mais visada é o cigarro. Então, 70% das ocorrências são registradas de cigarro, depois vem valores e bebidas. Desses 70%, quase 14% é concentrado dentro de Porto Alegre. Né? Uhum. Então, são roubos pequenos, né? Não são roubos que a gente fala de cinema, nem de grandes valores em estrada, mas ainda tem. Não existe nenhum fato de uma quadrilha especializada para fazer esse tipo de roubo, porque são feitas, às vezes, por um indivíduo, né? São roubos pequenos. Então, assim, infelizmente, a gente fala só mais sobre o roubo dentro dos municípios e não nas rodovias. Sobre acidente, a gente fez um levantamento. Eu tenho um cenário aqui que traz de 2007 a 2018 os acidentes envolvendo caminhões, né? Então, a gente primeiro quis falar um pouquinho assim, sobre um dado bem rápido a nível nacional. Quando a gente começa lá em 2007, a gente tem um número de 45 mil acidentes. E aí, 2011 foi o maior pico, a gente teve 66.600 acidentes. E em 2018, a gente teve o menor índice, que foram 18.239 acidentes. Você sabe qual foi o motivo dessa queda significativa no número de acidentes? Olha, eu posso te dizer assim que foi esse aperto da questão das bebidas alcoólicas, né, da tolerância zero, da fiscalização, da conscientização, da questão de jornada de trabalho das empresas. Eu acho que isso tudo contribuiu bastante para o número de acidentes. Né? A gente via muito que o acidente, por exemplo, assim, desses números, tá? Eu vou falar que 67,4 são oriundos de colisão, muitas vezes em rodovia simples, e então traz um perfil assim de ultrapassagem, de dormir na direção, de utilização de bebida que causa. E, na verdade, o que eu constatei também é que muitos desses acidentes ocorrem em linha reta. 15,8% desses acidentes foram capotagem e tombamento e 11% de saída de pista. Tá? Eles tiveram em 2018, e aí eu só trago o dado de 2018, que tiveram 12.631 vítimas. 55% delas foi em pleno dia e 32% em plena noite. E falando, então, isso eu estou falando assim de nível Brasil, né? E aí trazendo aqui para o meu estado, para o Rio Grande do Sul, em 2007 a gente teve 3.300 acidentes, em 2011 foi o maior pico também, 4.290, e em 2018 esse número caiu para 1.143. Então, assim, teve uma queda bem acentuada. Eu acredito que até que os números, talvez no estado de Santa Catarina, que tem uma fiscalização muito melhor da polícia rodoviária,
é bem menor, apesar de ter um movimento bem grande na rodovia, principalmente na BR-101 ali, né? Mas aqui já o número é um pouquinho maior em termos de colisão, quase 72% foram de colisão, né? 13,4% saída de pista e 10% de capotagem. Aqui também a gente teve nesse período 760 acidentes com vítimas fatais, 760, 57% em pleno dia e 31% em plena noite. Os maiores índices foram registrados na BR-116, na 386 e na BR-290, né, que é a nossa BR que, para situar, a BR-290, na verdade, ela é a que vai para Pelotas e Rio Grande. A 386 é o canal de produção que sai de Porto Alegre, ali de Canoas, e vai até a divisa com Santa Catarina e segue. E a 116 que corta a Serra Gaúcha e vai por Vacaria. Então, esses são uns números, assim, um pouco... Até fiquei surpreso, tá? Porque às vezes a gente no dia a dia... Você trouxe os números bem completos, assim, e assim, analisando esses números, a gente vê que o estado do Rio Grande do Sul conseguiu melhorar bastante o número de incidentes, tanto de roubo quanto de acidente, né? E a gente vê isso, o reflexo na nossa carteira, né? Talvez no dia a dia a gente não consegue perceber o desempenho, a performance da nossa carteira aqui da região sul, mas agora, parando para analisar e vendo os dados que você trouxe à tona, a gente consegue ver que realmente a região sul ela se destaca, né? Nessa questão do resultado da nossa carteira, e a gente, de certa forma, é privilegiado de estar presente na região sul. E quando a gente pega clientes que só transportam na região sul, a gente vê como eles performam bem, né? E uma das brigas que a gente tem, entre aspas, né, a briga no sentido positivo da conversa com as companhias, justamente para não tratar os desiguais como os iguais, né? Para a gente poder realmente ter condições diferenciadas para aquelas operações que ficam na região sul, porque a gente sabe que o incidente de roubo e tanto de acidente ele é bem menor do que se comparado principalmente com a região sudeste, né? Acho que o Wanderson quer fazer algum comentário sobre o assunto, Wanderson. Os dados, eles conferem o controle de jornada que foi implantado ali em meados de 2013, 2012, 2013, ele mostra que realmente teve um reflexo muito positivo, né? Embora não esteja de modo integral, sendo atuado de modo integral, né? Não tem, a gente mais já refletiu bastante. E hoje a gente percebe bastante, dá para baixar um pouco mais se o celular não atrapalhasse um pouco, né? Hoje, nesses tombamentos e saída de pista aí, o celular tem agravado bastante. Mas o excesso de peso e o controle de jornada, a fiscalização um pouco mais acentuada nesses dois quesitos, eles realmente comprovam que tivemos reflexos positivos, né, nos acidentes de acordo com esses dois fatores aí. Só uma ressalva aí. Uma belíssima contribuição. Agora, fazendo o link para o Juliano, que está lá nos aguardando para comentar um pouco sobre a região do Paraná. Como é que está a atividade econômica aí, Juliano, e qual que é o reflexo aí no segmento de seguro de transporte de carga? Legal. Olha só, então voltando, retomando o assunto do... Bruno, eu queria começar de trás para frente, porque acho que vai ficar legal aqui a complementar o Gilberto, tá? Você que manda. Vamos lá, olha só. É interessante complementar esses números do Gilberto, até pensando que os estados do Sul, eles são relativamente parecidos. Tá? Então, se a gente for falar em sinistralidade, os estados do Sul eles vão se equivaler, certo? Porém, o que eu queria ressaltar nessas informações do Gilberto é o seguinte: quem que são eles? Quem que tomba o caminhão? Entende? Geralmente, quem tomba um caminhão numa transportadora ou no embarcador, ele vai ser um terceirizado. Ele não é motorista da frota. Entende? Então, esse terceirizado ele já vai dirigir com mais pressa, ele já tem que pensar no próximo carregamento dele, porque a logística dele, quem faz é ele mesmo. Então, vai ter propensão a usar mais o celular, entende? Fazer o uso abusivo
de uma velocidade, a questão da jornada, como ele é terceirizado, ele mesmo faz o horário dele, ele acaba não cumprindo a jornada, acaba tendo mais cansaço, e aí tem a propensão maior. E concordando com o Gilberto aí, geralmente acontece sim em linha reta, entende? Uma saída de pista, e principalmente, no que eu percebo nos nossos sinistros, são tombamento do caminhão. E não é por colisão, nos nossos casos, né, aqui, principalmente no Paraná, não é colisão, é saída de pista mesmo, desatenção, motivado pelo celular, pelo um cansaço, por um excesso de jornada. Então, é por isso que eu gostaria de começar de trás para frente, justamente para a gente chegar nesse ponto. Quem são eles? Quem que fazem isso? E da mesma forma, na apropriação indébita, pensando em roubo, né, a apropriação indébita é o principal motivo hoje de desaparecimento de carga. Então, voltando à questão da preocupação com o terceiro ser bem selecionado na hora de carregar. Porque esse terceiro é o que vai sumir com a carga. Um dono a própria transportadora, um funcionário de uma transportadora não vai desaparecer com uma carga. Ele tem todo um nome a zelar. O dono da transportadora sabe exatamente aonde vai procurar por ele. E essa questão da apropriação indébita, né, Juliano, está muito centralizada na operação de grãos, né? Principalmente na época de safra, onde tem um pico de embarques considerável, né? E os transportadores ou embarcadores não têm uma frota, então não faz sentido contratar uma frota, comprar caminhões assim para atender essa demanda, e acaba contratando muito terceiro, né? Para poder escoar essa mercadoria aí, principalmente destinada à exportação, né? Então por isso que é importante. Só corroborando a importância de uma transportadora e embarcador ter uma gestão muito eficiente na contratação desses terceiros, né? E não só na preocupação desse transportador, né, do terceiro que vai estar fazendo esse transporte, a preocupação não é só no desaparecimento de carga, mas sim também no tombamento, porque hoje 95% dos sinistros que nós temos na nossa carteira são tombamentos. Eu posso dizer tombamento mesmo, não é nem colisão. Entendeu? A desatenção. Então, importância da qualificação desse terceiro que vem a transportar, né? Eu colocaria junto com o grãos o fertilizante também. Hoje, os casos que nós temos em nossa carteira de apropriação indébita são no fertilizante, principalmente fertilizante. A casa de 3-1, aproximadamente, com o grão. Tá? Facilidade no escoamento, né, Juliano? Na venda. Não tem a marca, não tem a embalagem, entendeu? Não tem o código de barra, não tem o número do lote, né? Então, rápido desaparece a carga. Infelizmente, entrou dentro de uma fazenda, ninguém mais tira, né? Ninguém mais tira, aí vai sumir. Então, é a atenção que tem que ter, porque o transportador vai pagar a conta depois, né? Vai ter a sinistralidade que vai aumentar e aí acaba pagando a conta no final. Tá bom? Maravilha, obrigado pela contribuição, Juliano. Eu queria fazer uma pergunta para o Wanderson. A Pluralseg, ela, como você comentou, sempre foi uma corretora generalista ao longo da sua história de 30 anos. Em algum determinado momento, né, os gestores se reuniram, né, da corretora e falaram: olha, acho que é importante agora a gente começar a focar no seguro de transporte de carga. Eu queria que tu comentasse um pouquinho aí como é que foi essa transição, em que momento vocês tomaram a decisão e qual foi o benefício, né, para a corretora em pensar em diversificar a carteira e poder ter atuado com o transporte de carga. Exatamente. Então, Bruno, nós, os diretores, sócios-diretores da corretora, o Nivaldo e o Glauco, sempre são duas pessoas com uma visão bem à frente, assim, eu costumo me espelhar muito neles, inclusive. E depois dos anos 2010 para frente, eles começaram a pensar na segmentação da corretora, né? Gerar um especialista para cada segmento. Então, hoje nós temos uma pessoa específica para o seguro de vida, uma pessoa específica para o seguro de automóvel, uma para o sinistro, uma para a questão financeira e tudo mais. Em 2014, quando eu estava no transporte, eu era segurado da Pluralseg na época, né? Eu era coordenador de frota na época. Então, eu decidi sair da transportadora, me desligar da transportadora que eu trabalhava, e foi uma história engraçada que eu até gosto de falar.
eu mandei um e-mail para o Nivaldo dizendo que a partir daquele momento não estaria mais ligado à transportadora, e ele já com o pensamento lá na frente, ele disse, não, peraí, vem cá, não me larga agora. Eu disse, não, eu larga, arranja uma cadeira aí para mim que eu vou. Ele disse, não, então vem cá, vamos conversar. E aí, como nos namoramos ali um mês, mais ou menos, e aí eles colocaram essa visão que eles tinham na segmentação da corretora, e aí plantaram a sementinha dentro da minha cabeça aqui, que era justamente esse segmento, ao quão rico pode ser esse segmento se bem explorado, né? Então, aí fiquei um mês estudando o mercado segurador, não só o seguro de transporte, mas o mercado segurador em si, e aí topei o desafio. Começamos do zero, isso em fevereiro de 2015, começamos a operação, começamos do zero, migramos aquela conta daquela transportadora que não estava em casa também, migramos aquela conta, foi o primeiro passo. Começamos, então, com uma conta, praticamente do zero, né? E de lá para cá procuramos realmente a especialização. Nos especializamos, me especializei em despachante aduaneiro, agente de carga internacional dentro desse período, e aí fomos conseguindo abrir as portas, né, com as seguradoras, mas realmente o que fez com que nós decolássemos foi aí meados de 2016, e que sentou na mesa Luiz Fernando Barazucci, Rogério Bru, Nivaldo, Wanderson e Glauco Caporal. Quando sentaram esses 5 numa mesa de reunião, a coisa realmente decolou, porque tivemos, a partir dali, a gente teve uma assessoria de gente grande, vamos dizer assim, né? Então, a parte operacional mudou, eu passei a ter uma amplitude muito grande no conhecimento técnico, sempre que eu precisei estavam ali, aí eu comecei a ter realmente condição comercial atrativa para poder atender o cliente da minha região, que realmente eu não estava conseguindo até o momento, e aí decolamos. Realmente hoje não somos ainda uma grande corretora no segmento, mas é o que eu sempre digo, os que estão em casa estão muito bem atendidos, e é isso que importa. A partir do momento que entrou, não pode sair por falha nossa, tem que sair por qualquer outro motivo que não seja por falha da nossa operação ou do nosso conhecimento técnico. Então, essa foi o momento de decolagem, realmente foi 2016, quando a gente começou a ter uma assessoria um pouco mais qualificada, né? E, ô Wanderson, há 4 anos atrás vocês tinham um transporte 0% da carteira, né? Então, vocês foram construindo esse trabalho ao longo do tempo, e hoje a carteira de transporte representa quanto por cento aí da produção da corretora? Estamos com quase 40% já. 40%, que estamos crescendo uma média de 37% ao ano, de 2015 para cá. Então, realmente é um trabalho que foi feito muito bem elaborado aí por essas pessoas que você mencionou, um planejamento estratégico muito bem elaborado, com determinação e foco. Cada um consegue conquistar o seu espaço, né, Wanderson? Eu acho que a tendência para a corretora é a diversificação. O segmento de transporte é uma das opções. Eu acho que a Pluralseg tem feito isso muito com uma estratégia comercial, né, de diversificar a carteira muito bem feita nos últimos anos, né? Tomamos como estratégia no começo realmente o pequeno e o médio transportador, né? Uhum. E hoje eu tenho um carinho muito grande pelo pequeno transportador, porque é aquele cara que mais precisa, porque geralmente o grande transportador ele já tem uma pessoa específica para cuidar do seguro de transporte, então geralmente ele conhece o que está falando. E eu gosto mesmo, eu tenho um carinho enorme, lógico, pelos meus grandes transportadores, mas eu tenho um carinho muito grande pelo pequeno transportador, que é aquele cara que está carente da informação, e ele fica muito lisonjeado quando recebe o carinho, o conhecimento técnico da gente. Então, tem um carinho muito grande por eles, e que realmente eu faço parte do crescimento daquele pequeno transportador, e que a gente vai acompanhando o crescimento dele e sabe que faz parte disso. Então, sensacional. E, Wanderson, a tendência do pequeno e médio é ele ficar na tua carteira por muito mais tempo, né? Você agrega conhecimento e informação da operação logística como um todo, não só da parte de seguro, e normalmente o dono, né? Ele é o motorista, a família também está na operação, ele conhece os motoristas. E esse pequeno e médio,
ele acaba tendo um índice de sinistralidade muito baixo, se não for zerado, o que faz com que tenha uma performance muito boa da carteira de transporte. Exatamente. Né? Então, realmente é um perfil de cliente assim que é muito importante preservar dentro da nossa carteira. Né? Até fazendo um link com esse tipo de assunto, eu quero já aproveitar e falar com o Juliano, porque a trajetória da TDK também é uma trajetória recente, né? Como o Juliano falou, faz uns 6 anos, e começou com DNA de transporte e pensando especificamente também no pequeno e médio transportador e embarcador, né? Mas nos últimos anos tem alçados aí voos maiores e tem estruturado a corretora para atender grandes contas, né? Seja internacional, seja nacional, transportador, embarcador. E queria escutar de você, Juliano, como é que está sendo essa experiência de atuar com grandes contas e como você está preparando a corretora para ter um atendimento qualificado para ganhar, porque normalmente essas grandes contas estão com grandes brokers, né? Já tem uma certa experiência assim, de mercado, e como vocês estão conquistando seu espaço nesse perfil de cliente, né? A linha da TDK ela é muito parecida, né, com o que o Wanderson acabou de citar. Nós começamos com pequeno, então fizemos toda a nossa expertise da corretora baseada no pequeno transportador e a gente veio crescendo junto com eles, a credibilidade. Nosso principal indicador hoje é o pequeno, que indica para outro pequeno, que muitas vezes vai acabar carregando no embarcador maior, né, e é o boca a boca. Né? A gente trabalha com pouca publicidade, justamente para dar um foco maior nessa qualidade nossa de atendimento. Né? Então, como corretor de seguro, não basta eu ir lá e taxar, né? ou vamos pensar assim, levar uma taxa para o transportador. Não, a gente vai ter que entender de contabilidade na emissão de um CTE, nós temos que avisar ele que ele vai ter que averbar antes. Muitas vezes é o filho ou a esposa, né, desse transportador que faz a averbação, porque o pai está lá no caminhão dirigindo, né? Isso fez com que a gente crescesse em expertise e a nossa carteira também. E a credibilidade vem aumentando, né? Por esse motivo. Gerenciamento de risco, tivemos que entender melhor de gerenciamento, trazer gerenciadoras para dentro da corretora, para a gente entender, para a gente simular. Então, teve um crescimento pessoal meu, da corretora como um todo, para que a gente atingisse essa maturidade para buscar grandes contas, eu tive que desenvolver a minha equipe, né? Então, a equipe da TDK é uma equipe fantástica. Não é porque é a minha equipe que eu estou inserido nela que eu vou dizer por isso, mas o atendimento, o nosso plantão, nós fizemos questão na hora de um sinistro, seja ele à noite, final de semana, a gente atende esse sinistro para o cliente, dá toda a orientação para ele, todo esse respaldo, informação de documentação que vai ser necessária para abertura de sinistro, faz todo o acompanhamento, né? Desde a hora que ele entra na corretora, com uma cotação, até o final. Então, principalmente, a gente pensa na hora de um sinistro. Na hora que nós estamos fechando uma conta, eu penso na hora de um sinistro. Como que a gente vai regular isso? Quais são as atenções que tem que tomar na vigência da pólice para que na hora do sinistro tudo ocorra tranquilo? Eu sempre falo que na hora de um sinistro não pode ter pânico. Tem que ser tudo natural, como foi a história dele. Né? Então, basicamente, criar expertise. Bruno, precisamos criar uma expertise dentro da corretora. Graças a bom Deus, nos abençoou com pessoas fantásticas na corretora, que eu posso contar, posso ficar tranquilo. Eu penso que seja assim. Um outro braço disso foi a assessoria, que a gente encontrou na FETransporte, tendo a mesma preocupação nossa com o atendimento, com a velocidade, de nós termos uma resposta para um segurado numa dúvida, com coberturas. Hoje, praticamente quase todos os nossos segurados aí têm limpeza de pista. Pode ser uma situação que só quem passa por um sinistro é que vai ver. Então, são preocupações que nós tivemos lá atrás, que vocês vêm acompanhando o nosso crescimento. Então, isso foi muito, muito saudável para a gente, crescer juntos, essa expertise. Não bastava o corretor, apenas o corretor ter expertise de ir para uma negociação e saber como vai agir. Não, eu tenho que vender, eu vendo a minha equipe. A equipe da corretora, a equipe da FETransporte. Então, eu tenho que vender a equipe toda, que nós vamos levar realmente uma solução para eles.
deixamos de ser corretor de seguros para ser, na essência mesmo, consultor em seguros. Então, saber aonde uma companhia, pelas características dele, onde uma companhia vai absorver melhor essa carteira ou esse segurado. Então, a gente foi levando isso, foi criando expertise lá no pequeno, aprendendo a ser contador, aprendendo a ser, aprendendo logística, gerenciamento de risco e, logicamente, tendo uma boa consultoria por trás, né? Isso fez toda a diferença e a gente já vem alçando voos maiores e, graças a Deus, com sucesso, a gente consegue levar a uma situação com humildade, com tranquilidade, trazendo uma preocupação como um todo, né? A gente não quer, como diz o Wanderson, né? A gente não quer só ganhar conta, né? A tendência do menor e do pequeno realmente ficar mais tempo, mas sim, a gente pensa que numa conta grande a corretora consegue absorver, trazer para dentro de casa, cuidar com carinho, com o mesmo zelo que a gente faz na pequena, né? Então, basicamente, é criar expertise e ter essas duas vertentes, a companhia com assessoria e, por outro lado, uma equipe também preparada para absorver um sinistro, uma fatura, algo assim que consiga demandar no tempo necessário. Juliano, realmente hoje a TDK tem uma equipe realmente diferenciada, né, na questão do atendimento para o transporte, desde a entrada do questionário até a parte de pós-venda. Se eu não me engano, são 10 pessoas só focadas aí realmente na estrutura de transporte. E um dos pontos que você falou ali é bem interessante, né? Quando você fala em grandes riscos, grandes contas, essa questão do mindset do corretor, né? De não ser só um corretor de seguros e brigar por taxa, mas porque ser uma questão também de um consultor da operação logística do cliente. Aí, quando tem esse viés, você começa a pensar como é que é a emissão do CTE do segurado, começa a pensar que às vezes ele está num grande broker que faz toda a parte de gerenciamento de risco, você tem que ter bons parceiros na parte de gerenciamento de risco, você tem que estar alinhado às vezes com uma reguladora de sinistro para que o sinistro tenha uma CLA rápida, para você não ter nenhum problema aí na questão. Então, sistema de averbação. Às vezes até sistema de averbação, às vezes até sistema emissor de CTE não está integrado com o sistema de averbação, você tem que ter bons parceiros, empresas de rastreamento. Então, você tem que pensar em todo o mix, né, da operação logística dele para levar todas essas vantagens, né? Às vezes não é só vantagem na questão do seguro, mas às vezes pode ser uma vantagem, seja no atendimento diferenciado, uma tabela de preço diferenciado nos demais fornecedores da cadeia logística ali para o transportador ou barra embarcador, né? Então, exato, acho que isso faz toda a diferença quando você vai pensar numa grande conta, né? E uma maravilha, obrigado aí por contribuir com as informações. E o Gilberto, né, ele tem uma experiência profissional um pouco diferente, né, dos demais corretores que estão participando com a gente, porque ele tem a visão de companhia de seguro, durante muito tempo trabalhou na Minas, Brasil e na HDI, como ele comentou, e nos últimos anos ele tem atuado como corretor, né, Gilberto? Eu queria saber de você, né, considerando essas tuas duas experiências, companhia de seguro e corretor, né, quais são os conselhos que você poderia dar para um corretor de seguro para que ele tenha sucesso na sua carteira de transporte? Então, Bruno, trazendo um pouquinho a experiência de seguradora, né? Quando tu trabalha muito tempo dentro de uma empresa, de uma companhia de seguro, seja ela nacional ou multinacional, tu acaba injetando na veia resultado, né? Essa é a premissa básica de qualquer negócio, né? Resultado operacional, resultado financeiro, e aí vai de acordo com o que está demandando o mercado. E aí, quando eu digo que eu demorei muito tempo, é porque quando tu vem para este lado como corretor, tu ganha uma independência financeira, tu tem mais cobrança mais de ti mesmo em relação ao cumprimento de metas, é mais difícil porque, né, tu sai de um estado, vamos dizer assim, de conforto e segurança, né, para alçar e buscar os teus próprios objetivos. Mas eu não me arrependo, foi uma grande escola para mim. Na Minas Brasil, eu trabalhei quase 10 anos, fui gestor de uma filial, de uma sucursal. Então, lá a gente aprendeu a parte financeira, a parte de análise de sinistro de todos os ramos,
né? Então, foi uma experiência muito boa, principalmente na Minas Brasil. E lá eu tive um pouco de conhecimento também de transporte, e o Diego, que é o nosso diretor comercial, que tem mais essa, ele trabalhou comigo na área de transporte dentro da Minas Brasil, depois ele saiu, foi trabalhar como nas corretoras e chegou a trabalhar em grandes corretoras aqui. Então, o conhecimento dele em relação à clientela, a clientes em potenciais, ele tem uma boa abertura. Então, quando eu cheguei para administrar a DGK em novembro de 2017, a DGK é minha agora, a gente tinha isso, a DGK ela estava estagnada, ela estava parada, é uma empresa constituída há mais de 20 anos, mas ela fazia só seguro de vida e ela parou, estagnou na carteira e parou ali. Então, a gente teve que implantar dentro da corretora, e aí eu trago todo o meu conhecimento de mercado no varejo, no seguros de auto e RE, e trouxe o conhecimento mais adiante, ali em março de 2018, o Diego veio agregar com conhecimento de mercado no seguro de transporte, porque foi a decisão de ter esse norte. Nós vamos para o segmento de transporte, por quê? Porque o segmento de transporte precisa de soluções, não de consultoria, mas de soluções inteligentes para que o negócio lá do transportador funcione bem, porque o negócio dele é transporte, o nosso é seguro. Então, mas eu enfrentei alguns problemas e que eu tenho certeza de que todos no início enfrentaram, que foi a aceitação por parte das companhias. Né? Porque primeira coisa ela pergunta, tu é especialista? Né? Não sou especialista, né? Na verdade eu entendo de transporte um pouco, mas a gente não tá, né? Não é o nosso negócio ainda. Mas quer começar e quer crescer, né? Exatamente, tu precisa sempre, né? Essa é aquela história, a famosa história, né? Eu preciso começar, então alguém vai ter que me dar essa oportunidade. É o problema do ovo da galinha, né? O que vem primeiro? Vem o ovo ou vem a galinha? E aí você nunca consegue concluir essa questão e aí não consegue sair do lugar, né? Exatamente. E assim, eu tive um ponto favorável, porque eu não era especialista, eu não tinha colchão, mas eu tinha uma relação de muita amizade, de muita confiança quando eu era securitário, né? E aí foi assim, conversando com algumas pessoas e propondo qual que era a nossa intenção de trabalhar no mercado, e aí com o conhecimento do Diego facilitou bastante. Então eu vejo assim que hoje o corretor, para começar no negócio de transporte, eu vou te dizer assim, ó, é complexo, precisa estudar bastante, né? Não é um seguro de auto, não é um seguro de residência. Ele precisa de bastante conhecimento, mas assim, tem bastante mercado, tem bastante recursos, né? E eu acho que o corretor, ele tem que, se ele quer mesmo seguir nisso, ele não pode desistir nas primeiros entraves aí, né? A gente começou com contas pequenas, com algumas contas que pagavam prêmio, hoje são médias contas, e a gente teve a felicidade de conseguir outras novas contas que a gente tinha dificuldade com o apoio da FETransporte, né? Isso fez com que a gente tivesse um crescimento muito bom no ano de 2019. Então, quando a gente começou lá em novembro de 2017, nós tinha zero tudo praticamente, alta RE, né? Mas o alto foi crescendo, o varejo foi crescendo, frota e tal, mas hoje a carteira de transporte representa 45,82% da nossa carteira. Maravilha, sabe na vírgula, né? Oi? Sabe o número na vírgula. A gente tem aí pequenas contas, bastante pequenas contas, alguns embarcadores, médias contas, mas assim, o que nos deu um gás e que nos possibilitou alçar voos maiores para atender grandes contas é realmente o intermédio e a assessoria da FETransporte. Então, não, nem eu digo assim, né? O Juliano, o Wanderson passaram por isso mais tempo do que eu,
né? Sofreram um pouquinho mais do que eu, então por isso tem sucesso. Mas eu acho que é um segmento que precisa muito da ajuda do corretor, né? O AutoRE ele vai entrar na internet, essa geração X, Y, Z, WZ, enfim, aí o pessoal vai tudo mexer na internet, vai fazer seguro. A juventude não quer mais ter carro, né? Eu vejo aí, pô, quando era a minha idade, 18 anos, tinha 16 anos, já queria ter carro. Hoje os caras têm 20 anos e não querem ter carro. Moro com os pais. Então, assim, é uma mudança de comportamento. Mas o transporte não. O transporte vai precisar da gente. E é que nem eu digo assim, quando o Juliano fala ali em contador, em logística e tal, é porque a gente tem que estudar o negócio do cara. E quando a gente tem que estudar, ele precisa que a gente leve soluções para ele. Às vezes a taxa não é o principal, vai resolver o problema dele. Às vezes mudar o sistema dele lá vai mudar, mas se tu não atender ele na outra ponta, também não vai conseguir. E eu acho que é isso aí, é exatamente o que, complementando só, né, ratificando o que o Wanderson e o Juliano falou, é o pós. Né? A gente saber que a gente tem reguladoras que vão fazer o seu trabalho rápido para que a regulação aconteça de forma rápida, a indenização para os embarcadores aconteça de forma rápida. Então, assim, essa atuação no pós-venda, ela é importante. E eu vou dizer para vocês, o trabalho que dá para fechar um pequeno negócio, um grande negócio é o mesmo. Né? A forma de tu tratar é que é diferente. Porque o pequeno negócio, tu ainda tem mais dificuldade de falar com o transportador, porque daqui a pouco ele nunca fez seguro. E ele tem várias dúvidas, eles têm vários receios, e ele vem com aquela coisa assim, de que seguradora é tudo igual, que não paga. Né? Então, assim, primeiro tu tem que ter um trabalho de inverter algumas crenças desses pequenos transportadores. E o segundo, que dos grandes, às vezes, os grandes corretores que já vêm atendendo ele, às vezes com uma boa experiência, então às vezes fica difícil. Mas quando tu faz também o teu trabalho, que nem o Wanderson fala ali, ó, depois que o cara tá na tua grade, tu tá atendendo bem, ninguém tira também, né? Com o conhecimento técnico que tem, com o desenvolvimento de trabalho que tu faz, né? Ninguém vai tirar também. Então, né, isso é uma questão de tempo mesmo, porque a gente está há menos tempo que eles. E então uma mensagem aqui, né, resumindo, né, Gilberto, acho que todo corretor que quer começar a atuar nesse segmento de seguro transporte, vem a primeira fase, que é a preparação, por ser um produto altamente técnico, né, se capacitar para poder atuar. Uma vez capacitando, tendo esse conhecimento, você consegue ter uma atuação comercial muito mais assertiva. E também, como o Wanderson falou, você consegue fazer um atendimento diferenciado para fazer a manutenção desses clientes na carteira, né? E uma das coisas que você comentou é que o corretor também tem que pensar, né? Você que tem a visão, já teve visão do outro lado de companhia, o corretor também tem que pensar para atuar no segmento de transporte, a questão do resultado da carteira, né? Isso faz toda a diferença para você poder ter boas condições comerciais com algumas companhias parceiras que você trabalha, né? Sem pensar em resultado, sem pensar em performance, sem pensar em entender operação logística, mitigação de risco, às vezes o corretor pode ter alguma dificuldade de alocação de alguns riscos, né? De alguns segurados, né? Resumidamente, um pouco que você falou, né? Só para o corretor que está nos assistindo entender um pouco isso que o Gilberto quis falar. A gente já está indo para o final aqui do nosso painel. Espero que o conteúdo que a gente tenha compartilhado aí com você que está assistindo, principalmente corretores que são do sul do Brasil, tenham ajudado a entender um pouco mais do cenário que a gente está hoje, né? Essa grande economia que a gente tem aqui na nossa região, e tem espaço para todos os corretores atuarem. Tem muito a ser trabalhado ainda, tem muito mercado a ser explorado, tem muito segurado, potencial segurado que ainda não tem seguro, né? Principalmente embarcadores, né? Que não tem a cultura de contratar um seguro de transporte de carga. Existe uma grande oportunidade para todo mundo trabalhar. Queria que cada um de vocês brevemente deixasse uma mensagem para os corretores que estão nos assistindo e também já se despedir. Pode começar pelo Gilberto já.
Então, só, e aí para aproveitar e complementar, né, eu acho que essa questão de entender um pouco, porque é complexo, a transparência, né? Eu acho que tu tem que ser transparente com o teu negócio. Então, quando tu é transparente com o teu negócio, tu é transparente com o cliente, com a seguradora. Como tu quer resultado positivo para a tua corretora, tu quer resultado positivo para o cliente e para a companhia. Então, eu acho que tem que ser sadio o negócio para que tu consiga ter uma vitória. Eu quero oportunizar, dizer para os corretores que têm vontade de entrar nesse mercado, tem bastante mercado de atuação, o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito grande, né? Estude, se informe, busque corretoras especializadas, busque uma boa assessoria, né? Eu acho que é isso, eu acho que o corretor tem que estar voltado para o negócio dele, e se ele achar que é importante entrar na área de negócios de transporte, tem bastante mercado e vai nos ajudar bastante quando ter mais especialistas no ramo, né? A gente conseguir diversificar um pouco, não deixar isso na mão de poucos e grandes corretoras. Maravilha. Wanderson. Boa, Bruno. Então, eu concordo plenamente com o Gilberto e, inclusive, ratifico que, primeiramente, devemos começar pela honestidade e transparência, primeiramente conosco, porque o seguro é cruel. Eu sempre falo que o cruel é cruel porque ele nos cobra lá na frente. Se qualquer motivo que tu venha a ter, que tu não tenha honestidade contigo mesmo no teu negócio ou com o teu cliente, com certeza será cobrado lá na frente. Então, vendas, além de vender uma apólice, venda a verdade, venda a sinceridade, entre no negócio do teu cliente, realmente faça com que ele sinta que tu estás no negócio junto com ele, que tu faz parte daquilo, que tu está fazendo parte da operação. O fato de estudar o produto é algo que é fundamental, né? Inclusive, essa semana eu fiquei surpreendido com uma notícia sobre uma resolução que veio em 2019 que eu estava por fora e que meu cliente falou para mim e que a gente vai aprendendo com eles também. Então, sempre estar atualizado. E o papel das assessorias, o papel das seguradoras nisso é muito importante, mas isso tem que partir sempre do corretor, que o corretor é o meio da gangorra entre o segurado e as seguradoras. Então, primeiramente, honestidade, sinceridade, transparência, como o próprio Gilberto falou, e motivação com a equipe, que não pode faltar, porque muitas vezes a gente volta para casa realmente com a cabeça baixa, por algumas batidas de porta que não funcionaram, mas que amanhã a gente é surpreendido com uma notícia boa, com o fechamento de uma conta nova que às vezes tu prospectou lá um ano atrás e que de repente ela aparece sem que tu perceba, ela cai na tua mesa novamente. Então é algo apaixonante. Quem tem realmente isso como objetivo, como uma meta no planejamento estratégico, não deixe para amanhã para começar, porque é algo complexo. Comece hoje, comece agora, que os resultados eles vêm com certeza. Então, estamos sempre à disposição, né? Coloco aqui, em nome dos corretores de Santa Catarina, eu me coloco à disposição, independente de qualquer motivo, seja por alguma questão comercial ou por uma questão técnica que precisarem, a Pluralseg está sempre de portas abertas, assim como a FETransportes também está, sempre esteve, por isso estamos aqui, né? Então, estamos sempre de portas abertas, me coloco à disposição dos amigos que estão aqui e dos que estão nos ouvindo agora. Certo? Muito obrigado, Wanderson. Juliano? Bom, além do que os colegas colocaram, eu queria colocar também a simplicidade. É um povo simples, que trabalha com transporte, ou é o caminhoneiro, é o filho de um caminhoneiro, é o cara que realmente sofreu a vida toda, a responsabilidade muitas vezes da carga é maior do que o valor do próprio caminhão, ele não sabe do risco que corre muitas vezes,
da necessidade do seguro transporte, além de ser um seguro obrigatório, da necessidade da contratação. Então, para os colegas, né, que vão ver o nosso painel, então que fica essa a minha dica, de simplicidade. O corretor de terno, gravata, falando segurança, dificilmente vai ser entendido por vocês. Então, vocês falem simples. Para ele é o puxa, né, a rota de origem e destino, qual que é o puxa, qual que é o tipo da carga que ele vai. Então, assim, é entender eles, mas principalmente saber transmitir a informação no caminhoneirês. Porque se for levar no segurança a informação, essa informação pode ser distorcida. Então, simplicidade. Estude muito, 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 muito seguro transporte. Não é um seguro simples de se trabalhar, não é 1 mais 1, é algo mais complexo, mas porém é muito, muito satisfatório, é muito bom você sentir a felicidade, a segurança, a tranquilidade de quem você está atendendo. Então, se coloque à disposição, não é um seguro que se vende de forma automática como um automóvel, onde, como o Gilberto falou, que as próximas gerações vão fazer a contratação de seguro de automóvel por site, por aplicativos, ou não, né, Gilberto? Mas sim, é uma venda consultiva, mas principalmente tratar com simplicidade os transportadores. É a chave da coisa. Nesses 6 anos, eu aprendi muito isso, sabe? De trazer a simpatia, mas principalmente a gente precisa falar de empatia, se colocar no lugar do transportador na hora de um sinistro. Muitas vezes ele está lá, ou é o funcionário dele que ele precisa cuidar e ele precisa estar em boas mãos. Passar talvez o número de um 0800 para ele resolver não é a melhor medida, né? Então, penso nisso. Para quem vai trabalhar, certamente comece com o pequeno transportador. E o caminho das pedras é esse, simplicidade. Eu queria acrescentar além do que meus colegas falaram, mas a simplicidade nisso. Eu acho que ficou uma bela mensagem final de todos vocês. Eu acho que enriqueceu muito aí o final aí do nosso painel, principalmente para o corretor que está nos assistindo, para entender um pouco mais como é que é às vezes o atendimento, como tem que atuar com o transportador lá na ponta, enfim. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão nos assistindo e ficaram aí até o final desse painel, mais ou menos 1h30. Quero agradecer também ao Juliano e o Wanderson, o Gilberto. Ao longo do painel falaram alguns relatos sobre alguns momentos com a FETransporte Brasil, os 3 comentaram. Eu acho que isso é fruto de anos de trabalho, né? De parceria, de estar próximo, né? E de um pouco do que o Juliano falou, de ter empatia aí com cada um de vocês, com a corretora, com o momento que a corretora vive. E a FETransporte Brasil está aqui exatamente com esse DNA, de estar próximo ao corretor e fazer com que os corretores cresçam, né? E ver vocês, né? No Wanderson, no caso, foi o Barazuti e o Rogério, né? Que começaram essa história, e com o Gilberto, com o Juliano fui eu, mas de ver que a gente está com aquilo que as primeiras reuniões que a gente fez, com aquilo que foi prometido e a gente está entregando, e a gente vê que mais do que parceiros de negócio se tornaram amigos e todo mundo está crescendo no processo, né? Eu acho que é uma relação realmente de ganha-ganha, onde todo mundo acaba conquistando seus objetivos, cada um tem os seus, e a FETransporte consegue, de alguma maneira, ajudar vocês a alcançar o objetivo de vocês. Então, a gente é muito grato por isso, pela parceria que a gente tem com cada um de vocês. E a quem está nos assistindo, que é corretor da FETransporte Brasil, obrigado pela parceria. Aqueles que não são, né, têm interesse de entrar nesse segmento, a gente está à disposição, né? Também alguns que conhecem o Juliano ou o Wanderson, o Gilberto, também pode procurá-los para conversar, tirar dúvidas, enfim. Nosso intuito é justamente esse, é que mais corretores comecem a entrar no segmento de transporte de carga e a gente tenha mais pessoas falando sobre o produto, né? Eu acho que aí todo mundo ganha nesse processo. Mas acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez a vocês. Um forte abraço a todo mundo que está nos assistindo. Um abraço.